Bom, essa é a segunda questão das questões que foram sorteadas para mim. E a questão diz o seguinte: a equação f de xy é igual a x ao quadrado menos y sobre y ao quadrado mais 1. Essa é a equação f e a questão está pedindo para a gente fazer a derivada de parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. E para fazermos essas derivadas parciais, eu vou utilizar a regra do quociente, que é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então vamos lá, vamos substituir essa equação nessa forma. Então vamos fazer o seguinte: derivada da primeira vão em relação a x, porque vamos derivar parcialmente primeiramente em relação a x. Então a derivada primeira em relação a x é x ao quadrado menos y, que é a primeira, vezes a segunda, que é y ao quadrado mais 1, menos a derivada da segunda, que é y ao quadrado mais 1, em relação a x, vezes a segunda, vezes a primeira, que é x ao quadrado menos y. Tudo isso dividido por y ao quadrado mais 1, que é a segunda ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui essa parte, vamos derivar primeiramente essa equação aqui em relação a x. Vamos derivar somente o que contém x. Por exemplo, y não tem x, então vai ser tratado como uma constante. O que vamos fazer aqui? Esse y vai ser zerado. E vamos derivar somente esse x ao quadrado. Vamos pegar o 2 e passar para frente, vai ser derivado, vai ser 2x. Aqui apenas repetimos essa equação, y ao quadrado mais 1, e menos, da fórmula, a derivada da segunda, em relação a x. E como não tem nada de x aqui, vai zerar esse que vai ser tratado como constante e esse que vai ser tratado como constante. Então vai zerar tudo aqui. Então vamos apenas repetir x ao quadrado menos y. Tudo isso sobre y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então apenas esse já seria o resultado, mas a gente ainda pode fazer a distributiva. Então vamos fazer. Pegamos 2x e multiplicamos por y ao quadrado, dá 2xy ao quadrado. Pegamos 2x e multiplicamos por 1, vai dar 2x. Aqui apenas trocamos os sinais, que está negativo, trocar os sinais de toda essa equação que está dentro do parênteses. Pegamos menos x ao quadrado e menos com menos do y negativo vai dar positivo. E embaixo permanece do mesmo jeito. Então essa é a derivada de f em relação a x. Agora a derivada de f em relação a y sendo feita da seguinte forma. Vamos utilizar a mesma fórmula e apenas substituir novamente a derivada da primeira em relação a y vezes a segunda, que é y ao quadrado mais 1, menos a derivada da segunda, que é y ao quadrado mais 1, vezes a primeira, que é x ao quadrado menos y. Tudo isso dividido por dy, porque estamos derivando em relação a y, essa parte. E essa parte também. Então, tudo isso dividido pela segunda equação da fórmula ao quadrado. Então, desenvolvendo isso, temos aqui a derivada dessa equação em relação a y. Como só tem o y negativo aqui e esse x vai ser tratado como constante, então vai zerar aqui e vamos derivar apenas esse y, que vai dar um negativo. E aqui apenas repetimos y ao quadrado mais 1, menos a derivada dessa equação em relação a y. Vai apenas, esse 1 vai ser tratado como constante, vai ser zero, e vai derivar esse y ao quadrado, que vai ser 2y. Então repetimos aqui essa equação, x ao quadrado
menos y, aqui embaixo. Tudo isso aqui dividido pela segunda ao quadrado. Então, esse aqui já seria o resultado, mas ainda podemos desenvolver ele e colocar a distributiva aqui. Fazemos menos 1 vezes y ao quadrado vai dar menos y ao quadrado. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aqui do mesmo jeito. Vamos fazer menos 2y vezes x ao quadrado vai dar menos 2y x ao quadrado. E menos 2y vezes menos y vai dar menos 2y ao quadrado. Embaixo repetimos que é a segunda ao quadrado, y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, essa daqui é a derivada parcial de f em relação a x, e essa daqui é a derivada parcial de f em relação a y.